a nos levar, nós estaremos com Ele. De pé por um momento, irmãos. Eu quero... Presbítero Júnior, vem aqui, por bondade. Júnior é nosso irmão, amigo e companheiro de estúdio do pastor Diego. Se você já acompanhou alguma das nossas aulas, ou aquele subsídio preparatório para as aulas de escola dominical, esse trabalho é dirigido pela nossa igreja. Eu tenho a honra e a alegria de fazer parte desse projeto, mas quem apresenta esse trabalho com propriedade e com muita clareza é o presbítero Júnior e o pastor Diego. Eu louvo a Deus pela vida destes dois irmãos queridos. Atendendo ao meu convite, Júnior está conosco aqui para trazer uma palavra que eu sei que vem do coração de Deus, para o meu coração, para o seu coração. Você acredita nisso também? Diga amém, irmãos. Está feliz pela vida do presbítero Júnior? Levante sua mão e diga: bem-vindo em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, tomai vossos assentos. Eu agradeço as gentis palavras do pastor Cleiton, reforço a alegria da nossa amizade, a satisfação em revê-lo, né, e a ver os companheiros. Meu irmão Diego, considero como irmão, então não só no sentido eclesiástico da coisa, mas também no sentido de amizade, a amigos mais chegados que irmãos. Eu vou colocar o Diego aí nessa categoria. E peço aos irmãos, passados os nossos prolegômenos, palavra difícil para dizer a introdução, vamos ao texto de Mateus, capítulo 27, para que nós possamos ganhar tempo, meus queridos, porque eu creio realmente, como o pastor Cleiton disse, que Deus tem uma palavra para nós. E a palavra, primeiro, ela destrói o meu coração, destrói os meus ouvidos, atinge o âmago na minha alma, para depois atingir vocês. Então, eu já estou aqui atacado por esta palavra e agradecido a Deus por me dar a honra de poder transmiti-la a vocês. Mateus capítulo 27, versículos 16 ao versículo 26. Nós leremos estes versículos que falam de um personagem sobre o qual eu gostaria de falar esta manhã com os irmãos e que é emblemático na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículos 16 a 26, diz assim a palavra de Deus. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão deste justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. E então lhe soltou Barrabás. E tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, até aqui. Este trecho, ele é repetido em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos, há esta menção acerca deste personagem, Barrabás. E os outros textos de Marcos 15, Lucas 21, João 18, nos trazem algumas outras informações acerca além daquelas que
acabamos de ler. Lucas e Marcos falam que Barrabás é acusado de rebelião, sedição, motim e assassinato. João informa que ele era ladrão. Ou seja, Barrabás é um personagem bastante difícil. É o pior tipo de pessoa que você possa imaginar. Para alguns judeus, ele era como um herói, porque ele era alguém que se revoltava contra Roma. Para outros, ele era a escória. E para Roma, era o pior tipo de bandido. A tal ponto que a sua condenação óbvia era era o modelo de condenação mais cruel da época. Morrer crucificado. Esta era a condenação de Barrabás. Barrabás, como disse Mateus, era um preso famoso, dada a sua crueldade por ter cometido assassinato. Para romanos, ele era digno da pena capital, morte. Para os judeus, ele era digno do inferno, porque ele transgredira o 6º mandamento: não assassinarás. Portanto, Barrabás era o pior tipo de gente. E esse tipo de gente está preso numa prisão em Roma. Mas o cenário, o contexto em que ele está preso, faz com que ele se torne notório e acabe sendo conhecido por todos nós mais de 2000 anos depois. Pilatos está mal com Roma. Pilatos está, como a gente brinca entre os jovens, numa treta. Por quê? Porque o seu padrinho, Tibério, está para ser morto já. E ele já não tem mais a moral que tinha antes. Portanto, ele está vendo que a sua cabeça logo, logo vai rolar. E realmente, passado alguns anos, Pilatos é morto. E destituído da Judéia e morto. E aí, com este perigo em tela, em mente, Pilatos não quer arrumar confusão. Ele já havia causado uma grande confusão no começo do seu governo, trazendo algumas imagens para Roma, e o povo se revoltara, e a tal ponto que Pilatos teve que ceder e mandar essas imagens de volta embora. E aí, Pilatos não quer arrumar mais confusão com Roma para não correr o risco de morrer. Ele já tinha sido avisado. Se mais uma confusão, sedição, se levantar na Judéia, a sua cabeça rola. Portanto, Pilatos estava com muito medo. De repente, lhe apresentam alguém que se intitula Rei dos Judeus. Para ele, pintam um quadro de uma pessoa rebelde, alguém similar ao que seria Barrabás preso naquela cadeia. Mas Pilatos, ao interrogar este homem que se intitula Rei dos Judeus, percebe que ele é uma pessoa diferente. A tal ponto que tem até uma discussão filosófica com este homem. O que é a verdade? Quem é a verdade? Eu tenho poder, você não tem poder. É uma discussão toda filosófica entre Pilatos e Jesus. Jesus dá uma lição em Pilatos. E aí ele: não vejo culpa neste homem. Não há culpa. Tem algo nele diferente dos outros. Ele não é um bandido comum. A mulher dele manda avisar: não se meta. Eu já sonhei. Há uma descrição que diz que provavelmente Caifás teve uma audiência com Pilatos antes deste julgamento, tentando incitá-lo contra Jesus. Mas a mulher dele avisa: opa, não se meta. Na noite passada eu sofri muito por causa dele. Pilatos está numa situação difícil. Mas mais difícil ainda está a situação de Barrabás. Barrabás está na prisão. Irmãos, não é igual uma prisão de hoje. A prisão em Roma era um cadafalso, um calabouço, úmido, sujo. Não havia facilidade em comida, não há 3 refeições por dia. Não havia televisão, ventilador ou energia elétrica. Ele estava lá, imaginando como seria torturado. Pare um momento só e observe este texto como uma cena de um filme na sua cabeça. Barrabás está dentro de uma cadeia, já provavelmente tendo sido açoitado ou tendo recebido alguma repreensão, com suas mãos e pés em grilhões, num lugar úmido, está frio, ele está provavelmente num subterrâneo,
E ali ele começa a pensar que a condenação já está dada. É morte, morte por cruz. Todo judeu conhecia como era a crueldade de uma cruz romana. Sabia que era uma vergonha ser despido nu, colocado em uma cruz, ter suas mãos furadas por pregos de 10 a 15 centímetros, com pontas quadradas atravessando este punho aqui, a base do punho, para a sustentação do corpo, ter seu sangue todo esvaído, ser açoitado pelo flagellum, cabo de madeira, 9 correias de couro, em cada correia de couro 3 ossos ou 3 pedaços de ferro que rasgavam as costas de quem era açoitado pelos romanos. E os romanos não eram judeus, então não tinham limitação de 39 chibatadas. Poderiam arar as costas do prisioneiro condenado à cruz, como fizeram com o nosso Cristo. E aí Barrabás está imaginando tudo isso. Na mente dele, a preocupação em como ele seria humilhado, destruído pelos romanos, que os romanos adoravam torturar, e depois morto na pior tipo de morte daquela época. De repente, meus irmãos, há uma coisa que me deixa bastante impressionado. De repente a porta abre. E o soldado entra na cela de Barrabás. Sai. Espera aí. Ai, meu Deus. É a hora em que eu vou ser açoitado. É a hora em que vai acontecer tudo isso. Barrabás levanta, é solto das suas prisões e de repente é colocado do lado de um homem. Este homem olha sereno para o povo e o povo gritando: Barrabás, 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 diz o verso 20. E aí ele não entendendo nada, o povo está chamando o meu nome. O povo quer me destruir. Quem sabe pensava Barrabás. Ele olha para o lado, tem um outro homem do lado dele. Aquele homem olha sereno para a multidão. O governador está lavando as mãos. E o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Imagina a confusão na mente de Barrabás agora. E agora, o que vai acontecer? De repente um soldado bate nele e diz: você está livre. Quê? Livre. Como assim livre? Aquele ali vai morrer no teu lugar. Barrabás, irmãos, é mais do que um personagem. Barrabás é um símbolo. Barrabás fala de uma humanidade perdida, de um reino destruído. Barrabás fala de um rei que veio ao mundo resgatar um povo que era seu. E este rei, para redimir o povo que era seu, perdido, corrompido, bandido, desce até a forma humana, como já foi lido hoje. Toma o lugar de Barrabás, toma o meu e toma o seu lugar. Numa morte que era sua, numa morte que era minha, ele toma o nosso lugar. Barrabás, por curiosidade, tinha o mesmo nome que Jesus. No texto grego, e também informado por um pai da igreja chamado Orígenes, Pilatos diz: a quem vós quer que eu solte? A Jesus Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Em manuscritos mais novos, foi suprimida a informação de que Barrabás tinha o nome de Jesus, provavelmente porque durante o período de cópia, algum escriba não acreditava que pudesse um dos homens que foram mortos por sedição, ou um ladrão, ou qualquer um, ser chamado pelo mesmo nome do Cristo. Mas Jesus era um nome comum na época. Os melhores manuscritos, os manuscritos mais antigos, também informam que Jesus era o nome também de Barrabás. Portanto, a população olhou para estes dois homens e escolheu o homem errado. João é tão fantástico em sua descrição que ele coloca o açoite de Cristo e essa escolha do povo
bem no mesmo horário em que o cordeiro pascual era preparado no templo. João é tão esperto em sua cronologia ao informar sobre a paixão de Cristo, que coloca Cristo sendo açoitado e levado para a cruz no mesmo momento do dia em que o cordeiro pascual estava indo em direção ao templo para ser sacrificado. Para que todos nós, ao lêssemos o Evangelho de João, percebêssemos que aquele homem era também um cordeiro, que aquele homem estava sendo entregue para o grande sacrifício, mas o sacrifício final, o sacrifício que eliminaria a condenação do pecado e livraria o Barrabás que estava do lado dele. Barrabás, ao receber essa liberdade, não conseguia conceber todas essas coisas que agora, passados 2000 anos, nós temos entendimento. Barrabás olha para si mesmo e olha para aquele homem e não entende quem seja. A única coisa que ele sabe é que ele está livre. Ora, que felicidade, ele está livre. Ele olha para aquele homem que está morrendo no lugar dele, que é levado para ser açoitado, humilhado e carregar uma cruz. Barrabás talvez deve ter pensado depois. A história não conta o que aconteceu com Barrabás, porque é proposital. Barrabás somos nós. Então Barrabás não tem fim, porque Barrabás somos nós. Barrabás atravessou o tempo e viveu e está vivendo agora em Pirapozinho. Barrabás está vivendo em Álvares Machado, em Presidente Prudente, no Brasil, no mundo. Barrabás está hoje ainda pecador, alguém que talvez seja desacreditado por todos, mas que foi alcançado pelo sangue do Cristo em substituição aos seus pecados. Esse Barrabás talvez tenha pensado, indo embora, solto, talvez tenha ficado, porque afinal estavam em uma festa. A festa da Páscoa era uma das maiores festas do mundo antigo. Talvez tenha ficado, cerca de 1 milhão de pessoas ia para Jerusalém nessa época. Agora estamos aqui em... Talvez ele tivesse ficado na festa e percebido que aquela tora de madeira de 50 quilos que ele deveria carregar, alguém estava carregando no lugar dele. Que o flagelo que ele tanto temia na prisão enquanto estava solto, que rasgaria suas costas e que arrancaria todo o seu sangue, não estava mais nas costas dele, mas nas costas de um outro alguém, rasgando a pele de outro alguém, tirando o sangue de outro alguém que estava morrendo a morte que era dele. Quem sabe Barrabás tenha lembrado que outra pessoa estava carregando aquela tora de madeira até a ladeira final, até o caminho do Gólgota, um caminho sinuoso, pequeno, difícil, que sobe íngreme até chegar a uma ladeira alta, até o Gólgota, um lugar que era como se fosse uma antiga pedreira com formato de caveira, para que 3 cruzes ficassem bem visíveis. 2 cruzes provavelmente se referiam aos 2 amigos de Barrabás, que seriam crucificados com ele, o líder da sedição. Porém, aquela cruz do meio, ao invés de ter Barrabás, tinha Jesus. Todo o açoite que era para Barrabás foi para Jesus. A cruz que era de Barrabás, Jesus carregou. A humilhação que Barrabás deveria sofrer, Jesus sofreu. O caminho que Barrabás deveria percorrer, Jesus percorreu. Os pregos que deveriam vir nas mãos de Barrabás foram para as mãos de Jesus. Libertaram o pecador e crucificaram o rei. O rei foi crucificado pelo pecador que foi livre. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Crucificaram o rei no lugar do pecador. E Pilatos, atingido por tudo isso, não teve coragem de escrever na tabuleta: ele diz que é rei. Não. Ele escreveu na tabuleta: rei dos judeus. Porque ele sabia que estava crucificando um rei. Talvez Barrabás
Não sei se ele teve contato depois com Romanos, para perceber que no capítulo 3, versículo 23, Paulo disse que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Talvez ele não tenha lido no capítulo 6 que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus era a vida eterna. Mas não importa se Barrabás leu ou não leu, se Barrabás soube ou não soube daquele grande sacrifício que Cristo fez por ele. Os Barrabás atuais, nós sabemos, e todos os meses lembramos que nós, pecadores, fomos substituídos por um rei na cruz. E este rei na cruz derramou um sangue puro e inocente que eliminou a condenação do nosso pecado. A cruz que era para nós, ele tomou. Os açoites que eram para nós, ele recebeu. Os pregos que eram para as nossas mãos, ele teve furadas em suas mãos. Nós estamos aqui para lembrar do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Deus prova seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira. Quando você tocar no pão, lembra disso. Lembra do profeta Isaías dizendo: o castigo que nos traz paz. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Lembra, filho, lembra que é exatamente porque ele, o Filho de Deus, morreu naquela cruz, que João 8,36 se cumpriu na vida de Barrabás. Se, pois, o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres, porque Barrabás não entendia, mas não só o seu corpo foi livre da morte, mas ele teve a possibilidade da sua alma ser livre do inferno. A condenação dos romanos à morte, Jesus pagou. A condenação ao inferno da alma de Barrabás, Jesus pagou, porque ele é Senhor da vida e da morte. Ele morreu em nosso lugar. Esse memorial que vamos daqui a pouco participar reflete toda essa história que eu acabei de contar. Um rei que se entrega, se esvazia de si mesmo, derrama todo o seu sangue inocente, sofre numa cruz, no lugar de um pecador que se torna livre, 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 se torna livre. Então, quando você tocar no pão, quando você tocar no vinho, lembre-se, você é Barrabás, eu sou Barrabás, ele é Jesus, e porque ele é Jesus, a morte não pôde contê-lo. 3 dias depois de sua humilhação e sua crucificação, a porta do túmulo se abriu, e ele saiu, está presente diante do Pai, e está presente aqui, para dizer: Barrabás, você está livre, Barrabás. Não se preocupe, o sangue que eu derramei na cruz, o corpo que eu sofri na cruz, foi por amar você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Concilie-se todos os dias com este rei que morreu no seu lugar. Deus abençoe, em nome de Jesus.